Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu resolvi mostrar para vocês como é que eu fiz aquele pote sorvete, né? Eu usei uma embalagem descartável de creme de cabelo, lixei, como vocês podem ver aqui, ó, tudo lixadinho. Por quê? Porque como é plástico é liso, né? Então, para a massa poder grudar completamente na embalagem, o ideal é você lixar. Qual a cola que eu utilizo, Fabrícia? Qual a cola que você utiliza? Bom, eu ultimamente eu tenho usado a cola legítima para fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a cola legítima ela tem fixado melhor do que outras colas que eu utilizava. Antigamente eu usava a misturinha, a famosa misturinha, cola branca com super bonder. Depois eu usei a Araldite, que é muito boa para pote de vidro, né? Principalmente pote de vidro. Só que a Araldite é uma cola que quem está começando no artesanato é muito cara, entendeu? Então, assim, quem tem condições de comprar e acha que é válido, compra. Quem não tem condições, usa a cola legítima, porque a cola legítima, além de colar muitas coisas, como tem colado, né? E não solta, principalmente vidro, principalmente plástico, eu recomendo a cola legítima. É uma cola meio termo e que facilita o nosso trabalho, principalmente quando a gente lida com artesanato, tá? Então, gente, bora começar. Deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Esse creme aqui, essa massa aqui, o que eu fiz? Eu peguei a massa natural, vocês sabem que eu uso a marca Policol, tá? É uma marca de massa que eu já uso há muitos anos e eu sempre estou recomendando aqui no meu canal. Não sou parceira da Policol, mas estou sempre recomendando essa massa, porque essa massa dá para todos os tipos de trabalho, todas as técnicas de pinturas. Você pode usar tinta a óleo, tinta à base de água, PVA, qualquer tipo de tinta ela pega, ela adere, então é uma massa que eu sempre estou recomendando. Mas aí fica a opção e a escolha de vocês, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei a massa natural da Policol, tá? Porque eu gosto de tingir, nos outros vídeos eu sempre falo sobre isso, eu gosto de tingir minhas massas. Coloquei o ocre aqui, coloquei e um pouquinho de pêssego cor de pele aqui nessa massa também, e branco. Então ela ficou com essa tonalidade parecendo um creme. No final, quando ela escurece, eu vou tirar um pedacinho aqui, fazer uma pequena bolinha para vocês verem como é que ela fica, o jeito como eu quero que ela fique. Vou deixar ali para vocês verem, tá? Como ela tá secando rápido, então a gente aproveita. Então eu vou pegar aqui um pedaço de massa. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem vir a fazer, eu não tenho uma medida exata, porque quando você trabalha com pote, né, a gente vai modificando, a gente vai mudando, a gente vai... Bom, enfim, né? Aqui, o meu pote, eu vou passar cola nisso aqui tudo e no fundo. Então, eu preciso primeiro, antes de passar cola, eu preciso abrir a massa. Então, eu peguei um pouquinho de massa. Deixa eu passar a medida do meu pote. A medida do meu pote é o seguinte, ele tem 5,5 de fundo, tá? E de boca, vamos calcular essa parte de fora também, né? Então, vamos lá. A parte de fora tem quase 7,5 e a parte de dentro tem 6,5, ok? Só para vocês terem uma noção de pote que eu tô fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a minha massa, tá? E detalhe, vocês têm que sempre prestar atenção numa coisa. Quando essa parte aqui, onde tem a parte
da rosca, vocês não podem colocar massa aqui. Ah, por quê, Fabrícia? Porque se você colocar massa aqui, essa parte da base de fechar, né, você não vai conseguir fechar. Então, ter cuidado em relação a isso, ok? E agora eu venho e vou abrir a minha massa, tá? E aí eu vou puxando, opa, tá sambando aqui minha... Ah, e não pode ser também muito fina, porque o que que acontece? Se for muito fina, tem que ser assim. Se for muito fina, no final ela acaba... Como é que eu posso dizer? Ela pode vir acabar rachando, abrindo, né? Então, vocês têm que ter cuidado em relação a isso, tá? Ó, sempre assim. Aí eu venho aqui, eu faço mais ou menos que um experimento. Rapidinho, ó. Rapidinho, ó. Ó. Tem que ser isso, tá? Ela não fechou completamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar mais massa aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, né? O fundo. Na verdade, eu faço o fundo depois que eu coloco aqui. Tem gente que começa aqui e depois vem pra cá. Eu não, eu faço primeiro aqui e depois eu venho e coloco aqui. Ah, Fabrícia, mas tem aqui vai ter que botar mais massa. Depende. Às vezes eu coloco massa, cria bolha. Ok, cria bolha porque não fecha completamente. Vocês podem utilizar alguma coisa para furar, que não vai aparecer. No final não vai aparecer, porque eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, tá? Então, isso é uma coisa que é importante vocês terem esse tipo de noção, porque quando a gente faz esse tipo de pote, a gente tem que ter alguns tipos de cuidados, né, em relação a isso. Então, ó, fiz novamente, tá? Já grudou tudo na minha mão. Tem um problema sério nessa mão, porque como eu não tenho minha impressão digital nesse dedo aqui, não tenho, então fica meio que, parece que um buraco. Então, tudo que eu utilizo de massa, ele gruda tanto aqui, tanto aqui. Até inclusive quando tem que fazer aquelas impressões digitais de banco, não sei o que, eu nunca uso esses dois dedos, só posso usar esses dois. Aí quando me pede para usar esse, é um problema. É um problema. Mas está tudo certo. Agora os bancos estão utilizando a imagem por causa da retina dos olhos. Isso que deveria já ter feito antes da impressão digital, né? Porque a impressão digital, com o tempo, até mesmo para quem trabalha com telemarketing, né, e que trabalha com digitação, a gente perde, né? Eu trabalhei um tempo com digitação antes do meu Corém sair. E aí, o que acontece? Você trabalha com digitação, você perde, a probabilidade de perder a impressão digital é muito maior, né? Do que as pessoas normais que não trabalham com digitação. Eu trabalhei com datilografia, eu sou da época de aquela máquina caça-milho. Também te dizendo, a famosa caça-milho. Quem é dessa época? Eu sou. Mas tá tudo certo. E vamos que vamos, bora lá. Vamos falar de artesanato, que a gente ganha mais. Muda um pouco a prosa e tá tudo bem. Olha, eu não tô achando aqui minha tesoura aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, eu vou cortar com a régua, tá? Também vocês podem estar fazendo isso, cortando com a régua. Ó, e aí eu venho, sempre faço a medição, tá vendo aqui, né? Então vou cortando assim, ó. Ó, vem, corto. Venho aqui, ó. Tá vendo aqui que tá mais grossinho? Isso tudo aqui a gente vai ajeitar, não tem problema não, tá? Isso é só para vocês verem como é que
eu faço, né? Ó, e mesmo assim tá muito grosso, então vou ter que afinar um pouco mais essa massa, porque senão depois, até mesmo na hora de eu colar ela no pote, eu vou ter que ficar alisando muito ela para chegar no estilo que eu quero, entendeu? Então vocês têm que ter atenção também aí, essas questões, certo? Bom, então aqui, ó, eu vou abrir, né? Tô abrindo a massa, ó. Não muito grossa, não muito fina, conforme eu já passei aqui pra vocês. Ó, assim, ó, assim. E tá tudo bem, tá? Contanto que faça o que tem que fazer, que é fechar o nosso pote, certo? Ó, vou cortar um pouco mais, tá? Porque também eu vou mostrar para vocês o seguinte: o lado que estiver mais grosso, eu vou colocar na parte de baixo do pote, tá? Então, ó, ficou assim, ó, aqui e aqui. Esse é o lado mais grosso. Então, essa parte daqui é a que vai vir para cá, para baixo, tá? Ó, tá vendo? Então, agora a gente vai pegar a cola legítima. Gente, meu potinho é esse, tá até sem a marcação da cola, porque quando eu comprei para as meninas lá do grupo, veio uma embalagem grande. E aí, conforme estava acabando isso aqui, que eu fiquei com alguns, né? As meninas compraram também. A gente dividiu o frete, dividiu... Fica mais barato, né? A gente comprar em grupo. E aí, eu peguei a embalagem grande deles e fui colocando, preenchendo, né? Essas embalagenzinhas pequenininhas. E aí, com o tempo mesmo, acabou realmente saindo. Então, eu coloquei escrito cola legítima para eu saber exatamente que aqui é a cola legítima, para não confundir com as outras colas. Porque eu tenho algumas outras colas que são colas normais, sem ser a cola legítima, né? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Mas aqui, ó, passei, tá? Passei minha cola legítima aqui. Se eu achar que não tiver passado, eu venho com a mão, com o dedo mesmo, e vou complementando e tá tudo certo, tá? Depois eu passo aqui. Essa parte aqui vai ficar para baixo e essa parte aqui vai ficar para cima, tá? Ela vai ficar assim. Então, eu venho aqui, ó, e vou seguindo essa parte aqui, abaixo da rosca, tá? Eu vou colocando a minha massa. E aí, primeiro, o que eu faço? Primeiro eu faço isso, né? Eu vou ajeitando, vou colocando, nada de, como é que se diz? Alisar, né? Vamos dizer, alisar, nada de alisar por enquanto, tá? Ó, fechei aqui, tá? E essa parte aqui que sobrou, aí eu venho agora com a própria mão e vou fazendo isso, tá? Esse lado aqui, que a gente fez a emenda, ok? E vou fazendo isso, tá? Esse lado aqui, conforme a gente vai fazendo isso, ó, vem, puxa pra cima um pouco, tá? Ó, conforme a gente vai fazendo aqui essa parte aqui da emenda, né? Fazendo assim com a mão, fazendo isso com a mão, a massa vai automaticamente subindo. E aí, quando sobe, vamos dizer, é o restinho aqui da massa que a gente vai botar para dentro para fazer a parte do fundo. Então, eu venho... Ai, botei demais, tudo bem. Venho, coloco a cola aqui, tá? E vou... Opa! E vou passar aqui. E venho, ó, e já venho
descendo ela, tá? É isso aqui que eu vou fazer. Se eu achar que ela tá com bolha, aí eu venho e vou furar a parte que eu acho que tá com bolha. Mas fora isso, agora é a parte que vocês vão, como é que se diz? Fazer o fundo mesmo do pote, né? Vão amassando, vão redesenhando o pote de vocês com a própria massa, certo? Eu vou, como tá com muita cola ali em cima, eu vou pegar um lenço umedecido aqui, passar na minha mão, né? E tirar um pouco dessa cola aqui, porque eu tenho que alisar essa parte aqui do pote. Então, como eu tenho que alisar a parte aqui do pote, eu venho, ó, tenho apoio, então eu vou alisando aqui, tá? Primeiro eu vou alisar essa parte aqui. Também não precisa alisar tanto não. Porque o que vai acontecer? Eu vou fazer uma textura que é o pote de sorvete, né? Então, teoricamente, eu não teria que alisar tanto esse pote. Porque depois, com a própria régua, ou com uma estequinha, o que vocês tiverem aí, vocês podem estar fazendo, tá? Então, eu venho, ó, aproveitar aqui, ó. Venho e vou fazendo, ó. Aqui ficou um pouco mais fino, né? Mas aí a gente vem ajeitando, tá? Feito isso aqui, aí eu venho ou com uma régua ou com uma esteca. Eu vou até com a esteca mostrar para vocês. E aí, o que eu faço? Aqui é onde eu fiz a emenda. Então, vou aproveitar essa emenda e vou fazer esses riscos assim, ó. Meio que na diagonal, ok? Ó. Vou fazer. Fiz, tá? Fiz, ok? Aqui embaixo, eu venho e vou fazer, ó. Eu nem me preocupo muito com o daqui de baixo, porque, como eu disse, né? Imitando um copinho de sorvete. E agora que eu fiz assim na diagonal, eu vou fazer assim. Então, daqui pra cá, ó. Daqui pra cá. Ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Vocês podem cruzar também, não tem problema nenhum. Mas esse eu quero fazer diferente do outro. Por quê? Por que a Fabrícia quer fazer diferente do outro? Porque o outro, eu até dei de presente, que é para minha avó, que é minha maior fã de artesanato, entendeu? Porque eu quero fazer diferente. E agora eu vou pegar daqui, ó. Daqui pra cá, vou riscar, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Ó, tá vendo? Estão fazendo, conforme vocês vão riscando e vai marcando, né, a massa, é legal por isso, porque na hora de vocês pintarem, que forem sombrearem, ela vai ficar mais aparente, tá? Então, essa parte aqui tá pronta, eu vou deixar ela secando nessa forma, de cabeça para baixo, tá? E agora, o outro, eu tinha feito o sorvete, que foi o sorvete de chocolate. Esse sorvete que eu vou fazer agora, a bola de sorvete, eu vou fazer de morango, tá? Então, eu vou pegar aqui
meia bola de 60 milímetros, tá? A minha bola, ela já tá lixada, eu lixei ela, tá vendo que eu abaulei essa parte aqui, ó? O ideal é sempre abaular, lixei aqui também, tá? Ela tá toda abauladinha, ela é de 60. Por quê? Porque na hora que eu for colocar aqui, ela vai ficar assim, tá? Mesmo que eu bote massa aqui, ó, isso aqui vai completar com a massa que vai estar aqui. Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a massa aqui, tá? Tem gente que coloca cola aqui. Eu, particularmente, não tenho colocado. Eu pego direto a massa e pum, coloco aqui. Se aparecer alguma bolha, alguma coisa assim, eu vou lá e estouro, tá? Mas eu não coloco cola, costumo não colocar cola. Mas isso depende de cada um e tá tudo certo. Por que eu não coloco cola? Porque quando eu faço ou textura, como eu fiz a textura aqui no pote, ou quando eu faço marcações, né, na peça, junto com a massa, automaticamente não tem como dar bolha. É muito difícil dar bolha, tá? Nesse caso aqui, dessa peça aqui, ele costuma dar bolha. Mas para fazer isso, a textura que eu vou fazer com isso aqui não dá bolha. Então não tem necessidade. Tá? É você gastar um material que você praticamente não vai te criar bolha justamente por causa disso. E a outra coisa que eu vou usar para fazer isso aqui, a gente vai precisar dessas escovas de unha, tá? Bem grossinhas, porque a gente vai fazer a textura aqui, ok? Então, para eu fazer em rosa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha massa vermelha, primeiro de tudo, né? Um pouquinho de nada, porque eu quero rosa, não quero aquele rosa choque, não quero um rosa roxo, nada disso. Um pouquinho de rosa. Eu vou pegar a minha massa natural da Polycol. Eu sempre vou dizer a marca, porque é a massa que eu trabalho. Massa natural da Polycol, sempre compro de 1 quilo, ok? Ó, massa natural da Polycol. Pegar um pouco aqui, ó. Eu tô sem massa pluma, tá? Às vezes eu até demonstro que eu faço com a massa pluma, mas eu tô com pouca, hein? Quer dizer, pouca não tô com nenhuma aqui comigo. E tá tudo bem também, ok? Então eu venho e vou misturar, ó. Se eu achar que a massa tá um pouco dura, o que eu venho? Eu pego o creme de biscuit da própria Polycol, passo na mão, ó, e vou fazendo do jeito que eu quero. Se eu achar que ela vai ficar muito escuro, muito puxado para o vermelho, ou eu coloco branco, ou eu coloco mais massa natural, que vai fazer o efeito, ok? O efeito que eu quero. Como eu não quero esta massa mais puxada para o vermelho, eu quero mais ela natural, puxada mais para o rosa, né? Provavelmente eu vou botar um pouquinho de branco aqui. Já é uma massa branco pintado, fui eu que pintei a massa branco, tá? Eu peguei a natural, tingi ela com um pouquinho de branco e fiz a minha massa pintada em branco. Mas tem gente que compra massa natural, quer dizer, a massa já extra branco da Polycol que tem. E também é muito boa, tá? Vou até falar para vocês, a massa extra branco natural da Polycol é excelente. Lembra muito as primeiras massas, né, conhecidas que todo mundo comprava da marca, acho que é Fênix, acho que é Fênix. Lembra muito. Eu acho que eles pegaram bem legal, bem no ponto. A Polycol pegou bem no ponto. Porque a gente vê algumas massas naturais, né, que com o tempo ela é uma massa natural branca que com o tempo ela fica meio amarelada, né?
e até mesmo você vê a diferença entre uma massa pintada branca para uma massa extra branca tingida já direto da fábrica, completamente diferente. Então tem que estar atento também a isso. Mas tá tudo bem. Ó, cheguei ao ponto que eu queria, tá? Da minha massinha. Então eu venho aqui, ó. Vou fazer uma bolinha, ok? Fazer uma bolinha. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Tirar um pouquinho de massa. Pronto. Ó, fiz isso. Venho aqui, ó. E vou colocar, tá? Nesse caso aqui, ó, eu não vou colocar mais massa, porque muita gente fala assim, tem que colocar um volume maior do que a metade da bola de isopor. É verdade, só que eu não quero que seja muito avantajado. Por quê? Porque eu quero, não é só essa parte aqui da massa que eu vou colocar, eu vou botar outras coisas. Então, eu não quero só a massa muito grande, senão fica um pote com uma parte muito grande que eu não gosto, entendeu? Então, eu quero meio que, vamos dizer assim, na medida, certo? Mas isso, gente, tudo é gosto. Tudo é gosto. Eu vejo, tem muitas... Eu gosto muito de pote, né? Sempre gostei muito de pote. Eu vejo muita gente fazer pote e na parte de cima colocar bichinho ou bonequinha. Eu já não... Tipo assim, eu acho uma gracinha, eu acho bonitinho, mas não é meu estilo. Por que que não é meu estilo? Fabrícia, por que que não é teu estilo? Porque eu acho que fica muito grande no pote. Então, eu acho que perde muito a visualização, o olhar daquele pote, eu acho que perde, né? Perde muito. Mas isso é gosto, tá? Eu falo por mim, não falo por outras pessoas. Fabrícia, você fala por tendência. Não, eu não falo por tendência, eu falo por gosto. Gosto, cada um tem o seu, tá? Bom, ficou assim, não tem problema algum. Deixa eu tirar essa aqui, a bolinha, mostrar aqui pra vocês, ó. Ela vai ficar assim. E mesmo assim, vai ficar meio que sobrando aqui. Aqui a gente vai colocar uma complementação de mistura de massas, que eu vou colocar aqui, tá? Mas agora, o que que eu preciso? Porque eu preciso que essa peça aqui esteja mais ou menos seca para eu poder colocar aqui. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer a própria textura dela, tá? Vou fazer aqui a textura da bola de sorvete. Então, eu venho, ó, super fácil, todo mundo consegue fazer isso, só ter uma... Até pode ser com escova de dente também, né, aquelas escovas de dente velha, vai demorar um pouquinho mais, mas dá certo, tá? Porque eu, antes de ter essas escovas, antes de eu comprar, eu usei muito escova de dente velha, porque a escova de dente velha dá pra fazer várias coisas, e tá tudo bem também. Ó, ela vai ficar assim. A gente vai deixar ela ressecar umas 2, 3 horas mais ou menos, como aquele outro pote, como eu mostrei para vocês, tá? E essa partezinha aqui, que eu separei, lembra que eu separei essa partezinha aqui? Eu vou deixar guardado. Por enquanto é isso. Essa é a primeira parte do vídeo que vocês estão assistindo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem, enviem esse vídeo para uma pessoa que está começando agora no biscuit, que está começando a fazer pote e que não tem noção e que quer começar. E é isso, gente. Beijos, 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 beijos. Tchau!